Imagine um soldado brasileiro caminhando no meio da selva amazônica. O calor é sufocante. A vegetação impede a visão a poucos metros de distância. O inimigo pode estar em qualquer lugar. Durante décadas, a diferença entre encontrar uma ameaça ou ser surpreendido por ela dependia quase exclusivamente dos sentidos humanos. Mas e se eu te dissesse que o exército brasileiro está trabalhando para transformar esse soldado em algo muito mais próximo de um sistema de combate integrado do que de um simples homem carregando um fuzil? E o mais curioso é que esse projeto existe há anos, está entre os mais avançados da América do Sul, e quase ninguém fora do meio militar fala sobre ele. Já vai curtindo e se inscrevendo porque existe um detalhe sobre esse programa que explica por que ele pode mudar completamente a forma como o Brasil prepara seus combatentes para as guerras do futuro. Quando a maioria das pessoas pensa em modernização militar, imagina novos tanques, caças supersônicos ou mísseis de longo alcance. Mas existe uma transformação silenciosa acontecendo em praticamente todos os grandes exércitos do planeta. A guerra moderna está deixando de enxergar o soldado como um indivíduo isolado e passando a tratá-lo como parte de uma rede inteligente de combate. Isso significa que cada combatente precisa enxergar melhor, se comunicar melhor, sobreviver mais tempo e reagir mais rápido do que nunca. O problema é que alcançar esse objetivo não é simples, principalmente em um país como o Brasil, que possui ambientes operacionais extremamente diferentes entre si. Uma tecnologia que funciona em uma cidade pode falhar completamente na Amazônia. Um equipamento eficiente no deserto pode se tornar inútil em uma região de mata fechada. E foi justamente esse desafio que levou ao nascimento de um dos projetos mais ambiciosos já desenvolvidos pelo Exército Brasileiro. O nome dele é Cobra. E apesar de parecer apenas mais uma sigla militar, o conceito por trás desse sistema é muito maior do que a maioria imagina. O objetivo nunca foi apenas entregar novos equipamentos para os soldados. A proposta é transformar o combatente em uma plataforma integrada de combate. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas a lógica é extremamente prática. Em vez de pensar no capacete, no rádio, na proteção balística e no armamento como itens separados, o projeto procura conectar tudo isso em um único sistema capaz de aumentar simultaneamente a letalidade, a sobrevivência e a consciência situacional do militar. E é aqui que tudo começa a ficar interessante, porque o Brasil não criou esse conceito sozinho. Durante décadas, as maiores potências militares do mundo investiram bilhões de dólares tentando resolver exatamente o mesmo problema. Os Estados Unidos lançaram programas como o Land Warrior. A França desenvolveu o Felin. A Alemanha criou o Zukunft, conhecido como IDZ. Todos eles perseguiam uma ideia semelhante: fazer com que o soldado deixasse de ser apenas um operador de armas para se tornar um nó inteligente dentro de uma rede de combate. O que pouca gente percebe é que o Brasil decidiu entrar nessa corrida tecnológica adaptando a ideia para uma realidade completamente diferente. Enquanto muitos desses sistemas estrangeiros foram desenvolvidos pensando em operações na Europa, no Oriente Médio ou em regiões de clima temperado, o Cobra nasceu com uma preocupação muito específica. O soldado brasileiro precisa operar em selvas, montanhas, áreas urbanas, regiões alagadas, Cerrado e Caatinga. Poucos países do mundo enfrentam uma variedade tão grande de cenários. Isso significa que simplesmente importar um projeto estrangeiro não resolveria o problema. Era necessário criar uma solução adaptada aos ecossistemas nacionais. E essa adaptação começou a gerar resultados que chamaram a atenção até mesmo de observadores internacionais. O projeto passou a integrar equipamentos balísticos mais modernos, sistemas de comunicação protegidos, tecnologias de navegação e recursos capazes de ampliar significativamente a percepção do combatente em campo. Em outras palavras, o objetivo era reduzir o tempo entre perceber uma ameaça e reagir a ela. Parece um detalhe pequeno, mas em combate segundos podem significar a diferença entre completar uma missão ou sofrer perdas. Mas existe um aspecto ainda mais importante que raramente aparece nas manchetes. O verdadeiro valor desses sistemas não está apenas no equipamento que o soldado carrega, está na informação,
Guerras modernas são cada vez menos vencidas por quem possui mais homens e cada vez mais vencidas por quem possui mais consciência situacional. Saber onde o inimigo está, identificar riscos antes que eles apareçam e compartilhar informações rapidamente pode ser mais decisivo do que qualquer arma individual. É justamente por isso que programas como o Cobra são considerados estratégicos. À medida que o projeto avançava, outra realidade começou a surgir. O Brasil não estava simplesmente tentando acompanhar uma tendência mundial. Estava construindo sua própria versão de um conceito que já se tornou prioridade entre os principais exércitos do planeta. E mesmo enfrentando limitações orçamentárias muito menores do que as encontradas por países como Estados Unidos, França ou Alemanha, o programa continuou evoluindo. Isso ajuda a explicar por que algumas análises internacionais passaram a enxergar o Cobra como um sistema competitivo dentro da realidade dos países emergentes. Um ranking divulgado por especialistas do setor chegou a posicionar o sistema brasileiro ao lado de programas famosos como Felin, IDZ e Land Warrior. O Cobra não aparece no topo da lista, mas o fato de ser comparado diretamente com projetos desenvolvidos por algumas das maiores potências militares do mundo já revela algo importante. O Brasil deixou de observar essa transformação tecnológica e passou a participar dela. Só que a grande revelação disso não está em sensores, rádios ou equipamentos balísticos. Está na mudança de mentalidade que o projeto representa. Durante muito tempo, a força de um exército era medida principalmente pela quantidade de soldados ou pela quantidade de armamentos disponíveis. O Cobra segue uma lógica diferente. Ele parte da ideia de que aumentar a capacidade individual de cada combatente pode multiplicar a eficiência de toda a força. Em vez de apenas equipar um soldado, o sistema busca ampliar suas capacidades de percepção, proteção e tomada de decisão. E talvez seja exatamente por isso que o projeto desperta tanto interesse. Porque ele não revela apenas como será o futuro do exército brasileiro. Ele revela como serão os campos de batalha das próximas décadas. Um ambiente onde informação vale tanto quanto munição, onde consciência situacional vale tanto quanto blindagem, e onde o soldado deixa de ser apenas um homem com um fuzil para se tornar parte de uma rede inteligente de combate. O Cobra ainda está em evolução, ainda passa por etapas de implementação e ainda tem desafios pela frente. Mas o que ele representa já está claro. O Brasil decidiu participar da corrida tecnológica que está redefinindo o conceito de combatente moderno. E a verdade talvez não seja que existe um super-soldado brasileiro. A verdade é que a guerra do futuro já começou a ser construída muito antes da maioria das pessoas perceber.